Cari fratelli, come già negli altri culti abbiamo proceduto così, anche ieri, noi adesso abbiamo qualche minuto, so che non è abitudine nostra, sarebbe il momento della parola, ma Dio ha preparato e la fratellanza che è qui oggi è diversa di quella di ieri, giusto fratello? Hanno fatto dei turni diversi, chi era stato ieri non sta qui e sono fratelli nuovi, são outros irmãos que estão entre nós. E daremo libertà ai fratelli che stanno in questo viaggio, accompagnando il fratello Claudio, a testimoniare. So pure che chi da casa ha seguito, soprattutto gli italiani, hanno avuto qualche difficoltà per capire qualcosa. E in questa sera così i fratelli hanno chiesto, così che testimonierà, potremo anche dopo fare un piccolo riassunto e tutti noi ci rallegreremo con le opere che Dio compie in mezzo al suo popolo. Stiamo in questa libertà, Dio sia lodato. Irmão Nabi. Vai os três. Então venha o irmão primeiro, depois venham os outros. Por favor. Por favor. Questo fratello Nabi Alouan, lui è diacono nell'opera di Dio in Gopouva, Guarulhos. Deus seja louvado. Amém. Também dou graças a Deus mais uma vez por estar congregando junto dessa irmandade. Dou graças a Deus porque ontem já estivemos aqui junto dessa irmandade. Hoje pela manhã tivemos aqui nessa congregação a reunião aqui nesta Itália. E em tudo o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado também. Damos graças a Deus, irmãos, pois ontem testificamos sobre aquilo que o Senhor vem fazendo ali no Brasil, as bênçãos que Ele tem derramado entre nós nessa pandemia. E em tudo nós temos visto o poder de Deus junto de nós também, irmãos. Estamos contentes, irmãos, pois aconteceu um fato nessa parte de nós ali atendermos algumas famílias com cesta básica e mais alguns produtos que o Senhor prepara. E uma das casas aonde fomos ali entregar, ali estávamos ali, eu e mais o nosso conservo, nosso irmão Arnaldo, e ali junto às irmãs da Obra da Piedade, nós estávamos ali num atendimento, e nesse atendimento o Senhor preparou de nós deixarmos ali com a família uma parte, e ali nós entregamos aquilo ali como em todas as casas. Mas o certo é, irmãos, que uma das casas que foi entregue, a nossa irmã precisava de uma importância para pagar o seu aluguel. E nós ali, irmãos, deixamos aquilo ali, em momento algum falamos em importância, em dinheiro. E no dia seguinte, aquela irmã ligou para uma das irmãs da Obra da Piedade, agradecendo por aquilo que o Senhor tinha preparado para ela. E nós ali, irmãos, não entendemos nada, pois em momento algum nós colocamos importância junto daquela entrega que foi feita ali, irmãos. Ali nós vimos que o Senhor é aquele que trabalha no meio do seu povo. Aleluia. Aquela importância chegou para aquela nossa irmã, porque o Senhor preparou para ela, não foi nós, foi Deus que preparou para ela aquela importância, irmãos. Então nós vimos que esse Deus é poderoso e que Ele faz aparecer da onde não tem. Aleluia. Ele cuida do teu povo na terra, irmãos. Então eu vi essa obra, nós podemos contemplar essa obra e muitas outras obras que o Senhor tem feito também. Dou graças a Deus por tudo, transmito saudação e levo a saudação de todos vós com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Cari fratelli, il fratello ha ringraziato a Dio per il Signore aver chiamato lui in questa grazia meravigliosa, per aver preparato pure questo viaggio, per essere stato ieri al Santo Culto, oggi al raduno del Ministero, e anche ha ringraziato a Dio che in questo periodo della pandemia Dio ha sempre provveduto per quelli più bisognosi la loro necessità. E uno di questi attendimenti, di queste visite, in Brasile si utilizza, fratelli,
loro chiamano cesta basica, ma è una cassa con gli alimenti più necessari a una famiglia di andare avanti. Solo il basico, e Dio ha preparato sempre queste cose da portare alla cara fratellanza. E loro in queste visite, loro sono andati, Dio ha preparato di fare delle visite, ma specificamente in una casa la sorella aveva bisogno, al di là del mangiare, degli estremi da mangiare, anche di pagare l'affitto. Aveva anche bisogno che fosse provveduto qualche parte in contanti per fare, e tante volte Dio prepara nel cuore dei fratelli che si fa anche questo attendimento, ma in quella casa loro hanno portato solo da mangiare, ma nel giorno seguente la famiglia, la sorella della casa, ha ringraziato la sorella della pietà, dopo è arrivata la notizia ai fratelli, che in quel giorno lì, insieme a quegli alimenti, stava pure la necessità materiale dei contanti per pagare l'affitto, e loro non avevano messo nessun soldo in quell'attendimento, ma Dio ha provveduto alla necessità di quella casa. E il fratello ha detto che tante volte noi non facciamo, ma Dio prepara quello che abbiamo di bisogno. Da dove viene ha portato, per dove va riporterà. A ringraziare a Dio per ogni cosa, porterà i nostri saluti con la pace di Dio. Dio sia lodato. Meu irmão Toninho. Vem. Ele vai depois. Fratello Antonio Massicano è anziano in Villa Zatti, è una chiesa dentro di São Paulo. Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus nesta noite por esta preparação maravilhosa de estar junto com esta irmandade, por o Senhor ter abençoado, ter nos guardado. Difícil de nós sair do Brasil para passar pelas fronteiras, mas o Senhor preparou de nós estar em Portugal, e depois o Senhor preparou esta viagem e nós entramos aqui também na Itália. É motivo de nós agradecer a Deus por esta obra também, irmãos. Eu agradeço a Deus por muitas maravilhas que Deus tem feito na minha vida, na minha casa. Numa das viagens que eu estava aqui na Europa, em Portugal, rapidamente, o Senhor preparou uma viagem para mim daqui de Portugal. Peguei um avião na Espanha e fui para Israel. E lá em Israel o Senhor preparou de fazer várias visitas para vários irmãos. Fui eu e minha esposa, e nessa visita lá em Israel, tinha um irmão nosso que é da freguesia do Ó, que ele é porteiro lá na freguesia do Ó, e a sua irmã que era testemunhada. E nós fazendo muita visita, tinha um irmão do Rio de Janeiro, evangelista, nosso irmão Calabrese. Deus usava dele muito. O Senhor já relevou ele faz pouco tempo. E eu ficava perto daquele irmão, mas ele falava, onde nós estávamos, só ele contava maravilha. Só ele falava. Evangelista fala dia e noite sem parar. E ele não parava, você conheceu ele, né? E ele não parava de falar. E aquilo, irmão, era demais. E a testemunhada que estava junto comigo, eu pensei, ela vai ficar, ela não vai entender. É muita coisa que ele está contando. Então era de noite ele contando maravilha. Numa semana, ele ficou encostado nela. Aonde ia almoçar, ele falava de maravilha. Aonde tomar café, ele contava maravilha e milagre. E eu fiquei preocupado com ele, eu fiquei preocupado com a testemunhada. Mas o Senhor, irmãos, no final da viagem, nós deixamos a nossa documentação num carro e roubaram todos os nossos documentos, os 4 nossos passaportes, da minha esposa, do servo de Deus e da irmã dele, da testemunhada. E aquilo entrou uma aflição, que eu precisava voltar, nós precisávamos voltar para o Brasil, e falava, tem que ir no consulado, isso vai demorar dias. E tinha uma serva de Deus de Tatuí, e eu liguei para ela e falei assim, irmã Vilma, a irmã faria uma gentileza, aconteceu isso conosco, a irmã vai orar a Deus, e o que Deus mostrar para a irmã, eu vou ligar daqui 15, 20 minutos para a irmã. E ela falou assim, pode ir, irmão Toninho, eu estou com umas irmãs aqui, daqui uns 15, 20 minutos você me liga para mim. E ela orando a Deus, passou mais ou menos isso, eu liguei para ela e falei, irmã Vilma, o que Deus mostrou para a irmã? Ela falou assim, na oração, o Senhor me mostrou assim, Toninho,
Várias palavras, vitória, vitória, vitória e vitória. E aquilo, irmãos, entrou dentro do meu coração. Eu falei para o irmão, nós vamos para o aeroporto em Tel Aviv. E ele falou assim para mim, Toninho, você está pensando em viajar, nós 4 sem passaporte? Eu falei, nós oramos a Deus, eu confio na oração e confio naquilo que Deus deu para a serva de Deus. O Senhor falou que é vitória. Se eu não for nesse corpo aqui de avião, o Senhor me translada. Ele falou, mas você está ficando... Mas, Toninho, você não está bom da cabeça. Você não está bom. Eu mexo com passagem. Ele tem agência de viagem até hoje, ali na freguesia do irmão Reinaldo. Parece que ele já esteve aqui também. Veio na viagem com eles, com um filho meu e veio com o irmão Domênico, aqui também, em Belvedere. E ele falou assim, mas você está pensando? Eu falei, vamos lá para Tel Aviv. E pegamos, descemos com o carro. Ele falou, Toninho, mas entrega o carro. Era um carro de aluguel, ele entregou o carro. E nós começamos a entrar no aeroporto, com aquelas malas. E entrava numa sala, falava com um, falava com outro, entrava, subia, descia. E eu ia para o toalete e orava a Deus. E eu falei, vamos ficar firme. E numa hora que eles entraram numa sala, a minha esposa entrou junto com ele. Eu fiquei sentado ali no chão, com as malas. E a minha esposa, quando eles saíram daquela sala, minha esposa saiu falando em linguagem e chorando. Chorava muito, falava em linguagem. E um senhor muito alto falou, acompanha nós. E nós acompanhamos ele, irmãos. E entramos numa fila, tinha uma fila enorme. E passou nós na frente de tudo, fez o check-in nosso, deu os bilhetes para nós. E o irmão falou assim, Toninho, eu não estou acreditando. Eu falei, fique em paz, filho. Fique em paz, vamos ver o que Deus vai fazer. E nós entramos dentro do avião, irmãos, de Tel Aviv para a Espanha. Entramos dentro do avião e lá dentro do avião descemos. Quando nós descemos do avião para pegar a conexão para o Brasil, falaram o nosso sobrenome, entramos num carro separado, eles entraram num ônibus, nós entramos 4 num carro separado e fomos para uma sala. E eles falaram assim, olha, vocês vão voltar para lá, para Israel, vai voltar para Tel Aviv, que nós não vamos se responsabilizar. E eu, orando a Deus, fui no toalete outra vez, orei a Deus, clamei ao Senhor. Liguei para um filho meu, ele falou assim, onde o senhor está, pai? Eu falei, já estou aqui na Espanha. Ele falou, estou indo para a reunião de jovens. Eu posso pagar o meu voto? Eu falei, pode ir na reunião de jovens e pagar o voto. Irmãos, foi mais ou menos 1 hora. 1 hora, eles querendo mandar nós de volta para Tel Aviv, lá para Israel. E, irmãos, quando chegou num determinado, depois de mais ou menos 1 hora, eles vieram com os bilhetes nossos, com os assentos, e deram na nossa mão. E nós entramos dentro do avião ali na Espanha. E quando nós estamos dentro do avião, o avião subiu. A testemunhada chegou para mim e falou assim, ela estava perto de nós e falou assim, Montoninho. Eu falei assim, o que foi, filha? Ela falou, sabe o que é? Eu falei, ai, meu pai do céu, será que é o que eu estou pensando? Eu já fui até no final do que ela ia falar para mim. Eu falei, será que é o que eu estou pensando? Sabe o que é, Montoninho? Nós ficamos 1 semana fazendo visita, visitando os irmãos, orando, congregando, e o irmão Calabrese só falou de milagre, coisa assim, de coisa que não... Eu falei, não pode existir uma coisa dessa. O que ele está contando é muito... Mas se esse é o caminho da verdade, e eu tenho que me batizar, eu quero ver um milagre nessa viagem. Eu falei assim para ela, ó, tinha a porta de emergência, eu falei assim, ó, dá vontade de abrir a porta de emergência, eu jogar você lá para baixo, olha a aflição que nós passamos. Chegamos no Brasil, os 4 sem passaporte, quando nós fomos passar na Polícia Federal, aleluia, eu falei, fica vocês aí, peguei os 4 passaportes e falei para ele, ó, os 3 que estão lá, e eu peguei o boletim de ocorrência em hebraico e em inglês, mostrei para a Polícia Federal, e falou assim, você está vindo de Israel, os 4, eu falei, os 4, eu e mais os 3, sem passaporte, pelo amor de Deus, entra correndo, vai embora, vai embora. E nós entramos e estamos dando glória a Deus, irmãos. O Senhor fez este milagre, passou mais alguns dias, recebemos notícia de Sorocaba, a testemunhada ali estava lá, e o Senhor chamou ela nas águas do batismo e está servindo a Deus com alegria. Por tudo, leva a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Cari fratello, ha ringraziato a Dio per il Signore aver chiamato lui in questa grazia, per aver portato lui anche in questo viaggio, e Dio ha sempre si servito del fratello Antonio. Da quando io ero bambino già conoscevo loro, che avevano un gruppo di fratelli che sempre hanno pregato il Dio, servito il Signore nelle missioni, e io da piccolo sempre avevo visto loro e non potevo mai immaginare che dopo tanti anni
il Signore avesse messo noi due nel ministero e un giorno noi potessimo stare qui in Italia insieme glorificando il Dio. E lui ha ringraziato a Dio di tanti viaggi che ha fatto. Un giorno Dio ha preparato che lui fosse in Portogallo e dopo del Portogallo, passando in Spagna, è andato fino a Israele. Lì hanno fatto diverse visite e con loro c'era una persona testimoniata di questa grazia che accompagnava loro in questo viaggio. E lì noi, penso che in Italia tanti abbiamo conosciuto il fratello Calabresi. Quando io sono arrivato in Italia nel 2002, lui era a Roma, stava lì in missione, ho avuto il piacere di stare pure con lui. E questo fratello è quello che il fratello Antonio ha detto: chi ha il dono di evangelizzare non riesce a stare zitto, parla e parla in continuazione, perché è questo il dono che Dio dà a chi evangelizza. E questo fratello, avendo lì visto quest'anima testimoniata, in qualsiasi momento era opportunità di raccontare opere. Raccontava. Il fratello Antonio era pure preoccupato, perché diceva: quest'anima si scandalizzerà perché lui parla, non si ferma mai di parlare. Ma è andato bene il viaggio, tutto quanto, finché loro sono stati rapinati e hanno rubato i 4 passaporti del gruppo che stava con il fratello Antonio, sua moglie e queste due. Uno di loro è il fratello Reinaldo, che con me nel 2002 è stato qui a Belvedere, in quel viaggio che abbiamo fatto. E fratelli, disperazione totale, che si fa senza passaporto? Nessuno viaggia, sappiamo come funziona, gli aeroporti sono rigidi. E lui ha chiamato una sorella in Brasile, chiesto di pregare, e se Dio faceva sapere qualcosa, dopo un quarto d'ora lui avrebbe chiamato a lei. E così è stato, e la sorella ha detto: fratello, ho pregato e Dio ha visitato il mio cuore dicendo: vittoria, vittoria, vittoria. E lui in pace ha detto ai compagni: andiamo in aeroporto. E qualcuno ha detto: ma senza passaporto? Senza passaporto. Hanno riconsegnato la macchina a noleggio, loro da una repartizione all'altra, da una porta all'altra, finché Dio ha preparato che la moglie esce da una saletta con le carte e loro sono stati imbarcati nell'aereo senza passaporto. Arrivando in Spagna, loro dovevano fare connessioni per il Brasile, la Spagna diceva: voi tornate indietro a Israele. E loro: no, non possiamo tornare, no, noi non prendiamo la responsabilità. Il figlio stava andando al raduno dei giovani e ha detto: papà, ma io posso testimoniare? E lui ha detto: vai a testimoniare, anche se non aveva la certezza. Stava in una guerra, ma la fede nella bocca del papà ha detto questo, testimonia che Dio ha fatto l'opera. E così è stato. Dopo un'ora li hanno messo dentro all'aereo, li hanno fatto partire per il Brasile. E la cosa bella, arrivando in Brasile, la Polizia Federale, che è la dogana di entrata in Brasile, il poliziotto guardava lui e diceva: ma tu sei venuto da Israele qua senza passaporto? Lui ha detto sì, e lui ha detto: entrate subito, veloci, perché non si capisce quello che è stato fatto con voi. E per riassumere la cosa, nell'aereo tornando, l'anima testimoniata ha detto: fratello Toninho, io ho bisogno di parlare con te. Lui subito si è ricordato, ha detto: lei non ha detto niente là, ma adesso dirà qualcosa a riguardo del fratello che parlava. E lei ha detto: io sono stata con quel fratello. E lui raccontava cose mirabolanti, opere meravigliose. E io ho detto nel mio cuore: sarà vero, se è Dio che sta in mezzo a questo popolo, voglio vedere un miracolo. E lei ha visto il miracolo di viaggiare senza passaporto. Arrivando in Brasile, poco tempo dopo, Dio ha chiamato lei in questa grazia meravigliosa. Fratello, ha ringraziato a Dio per ogni cosa, ha portato a noi, riporterà da noi il saluto con la pace di Dio. Dio sia lodato. Fratello Jonatas di Lima Oliveira è diacono nella città di Cuiabá. Deus seja louvado. Louvo e agradeço a Deus também nesta noite, pelo perdão dos meus pecados, coroa de vida eterna com glória, na qual Ele me oferece, se tão somente for firme e fiel. Louvo e agradeço a Deus também por Ele ter agraciado o meu lar com um casal de filhos.
Sou grato a Deus, irmãos, porque desde a minha meninice sempre vi o operar de Deus. Minha avó, que sempre residiu conosco desde o meu nascimento, minha mãe, quando casou, o abraçou e trouxe para morar junto dentro de casa. E minha avó, uma mulher que sempre se dedicou a trabalhar na obra de Deus. Ela era costureira e sempre costurou para fora durante toda a vida. E ela sempre falava para mim assim, desde menino, ela falava assim: meu neto, o maior investimento que nós podemos fazer nesta vida é quando atendemos o necessitado. Então, meu neto, durante toda a sua vida, não esquece do pobre, não esquece o necessitado. Pisa nas mesmas pisadas que eles e seu futuro será glorioso. Irmãos, sou feliz pelo que aquilo que Deus nos tem dado, irmãos, de estar nesse ministério e poder estar nas pisadas da necessidade. Muitas obras Deus tem feito, mas desde a nossa meninice, quando recitávamos o Pai Nosso, que falava: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o Senhor sempre nos trouxe: faça a minha vontade, e santificado mais ainda será o meu nome nas obras que farei na tua vida. Sou feliz, irmãos, pelo que o Senhor tem nos feito. Grandes coisas, mas todas elas fruto da promessa e da palavra de Deus. Rogo de vós as vossas orações, para que Deus nos guarde e que nunca falte na nossa vida a revelação de Deus. Glória a Jesus. Tudo sou grato a Deus. Rogo de vós as orações, pedindo-vos que nos enche de luz e da espiritualidade mais e mais. Retornando eu à minha capital ali, Cuiabá, no estado do Mato Grosso, vos saúdo em nome daquela irmandade com a paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Cari fratelli, il fratello Jonatas ha ringraziato a Dio pure per servire il Signore dalla sua fanciullezza. I suoi passi non si sono mai ritirati dalla casa del Signore. Lui con la sua famiglia hanno sempre abitato anche con la sua nonna, che ha vissuto dal matrimonio della sua mamma e stare con lei, e è stata una servitrice del Signore che ha sempre insegnato le buone cose. E il consiglio che ha dato a lui diceva: se tu non vuoi sbagliare e vuoi avere benedizioni da Dio, cammina sempre nelle pisate dei necessitati, di quelli bisognosi, e tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. E lui in questo giorno ringrazia il Signore. Dio gli ha messo in questo ministero della pietà, e camminando indietro ai bisognosi, Dio gli ha benedetto, gli ha aiutato, e in questa sera gli ha dato onore e gloria a Dio per vedere il Signore nella sua vita. Ha chiesto preghiera a noi, che il Signore possa rivestirlo ancora di rivelazioni, per sempre meglio servire il Signore. Da dove vieni, porta, riporterà a noi a loro i nostri saluti, con la pace di Dio. Dio sia lodato. Amen. Cari fratelli, anch'io con 2 parole ringrazio a Dio per questa opportunità di stare qui con voi. Non avevo minimamente passato nella mia mente di stare qui presiedendo il culto oggi, ma i fratelli hanno questa comunione. Il fratello Claudio stava un po' stanco, ma ringrazio a Dio per aver portato noi in Portogallo, abbiamo visto il Signore, e io devo pagare un voto, fratelli, perché da quando i fratelli hanno comunicato il viaggio, del giorno che hanno comunicato, noi abbiamo visto tante guerre, tante tribolazioni, e nel mio cuore avevo tanti pensieri. Il nemico parlava tante volte: loro non entreranno in Italia, in Europa, e ogni giorno che si avvicinava il viaggio aumentavano i casi, e i casi si moltiplicavano, e io ero in afflizione, ma tanta afflizione. E io avevo detto: Signore, dopo che passeremo la Mezia, che non avremo più a che fare con gli aeroporti, se i fratelli arriveranno a Belvedere, io pagherò questo voto. E oggi sto ringraziando a Dio per questa vittoria.
Ritornando a Pescara e a Teramo, porto da loro a voi e riporterò a loro la santa pace di Dio. Dio sia lodato. Adesso, fratelli, abbiamo ancora qualche tempo, se Dio dà al fratello Claudio di raccontare qualcosa a voi, e insieme il Signore manderà, in seguito il Signore manderà a noi il consiglio della parola. Dio sia lodato. Amen. Gloria a Gesù. Depois tem copo aqui. Ah, tá. Obrigado. Deus seja louvado. Não, fica aqui para traduzir. Não, agora que precisar falar. Queridos irmãos, também dou graças a Deus por estar junto com esses irmãos aqui em Belvedere. Como já dissemos ontem, sentimos uma alegria muito grande aqui com vocês. Também amanhã já vamos ali Pescara, depois Teramo e depois, já na semana, entrando na segunda ou terça, voltaremos ao Brasil. Levarei a saudação de todos vocês. Peço encarecidamente as orações dos irmãos que nos acompanhem, que a obra no Brasil, todos sabem, é bastante grande e tem muitas necessidades para viajar, estar com os irmãos nas regionais, onde tem grupos de anciãos de 60, 70, 100 anciãos, e sempre tem as necessidades para ser conversadas no amor de Deus. E assim dou graças a Deus por Deus ter me guardado nesta graça, preparado uma esposa que já faz 55 anos que sou casado. É isso? Tu falou bonito? Então, 55 anos. Deus preparou 4 filhos, já 7 netos, e toda a minha vida, desde que meu pai morreu, quando eu tinha 8 anos, vim para dentro da congregação e não saí mais. Estou aqui desde pequenininho, no meio da Irmandade, e em tudo louvo a Deus. Quer falar alguma coisa já? Então tá. Então eu dou graças a Deus por essa grande benção de ver os irmãos aqui. Também é o que Deus me dá de testemunhar, porque se for contar as coisas que recebemos e vimos e apalpamos e por onde andamos na obra de Deus, é muita coisa. Não é que algum fala que tem muita coisa, mas às vezes não tem nada. Eu digo para os irmãos, a obra que Deus tem feito em construção, em coletas, em costura, na obra da piedade, no ministério, é maravilhoso. É obra que Deus faz em todos os lugares. Coletas que em lugares pobres, que parecia que nunca ia ter uma coleta. Deus prepara onde dava 15, 20 mil de coleta, faz-se uma coleta, vai para 200, 300. O povo colabora. Então, vivemos felizes na obra de Deus. Pronto, agora depois eu vou ler a palavra.
Fala então. Cari fratelli, il fratello ha ringraziato a Dio per questa preparazione di stare con noi. Il Signore gli ha chiamato in questa grazia quando ancora era bambino. Il Signore gli ha conservato, gli ha aiutato, che non è mai mancato nulla nella sua casa, nella sua famiglia. Non si sente? Ok. Ok, allora i fratelli chiedono di parlare in quel microfono. Lui ha ringraziato a Dio che il Signore ha chiamato lui in questa grazia, ancora bambino, gli ha conservato, gli ha aiutato in tutto il suo percorso, che non è mai uscito di dentro della casa del Signore. Ha pure ringraziato a Dio che già a 55 anni di matrimonio Dio gli ha dato 4 figli, 7 nipoti e la sua casa goza le benedizioni di Dio e l'amore del Signore non è mai mancato. Lui anche ha ringraziato a Dio per avere viaggiato sempre nell'opera di Dio, nei raduni dove in certi posti 100 e di più anziani, il Signore sempre li ha aiutato. Ha pure detto che da raccontare avrebbe tanto, ma tanto perché per davvero in costruzioni, nelle collette, in mezzo al popolo di Dio, non è mai mancato la misericordia del Signore e il suo operare in mezzo al suo popolo. Lui adesso torna con noi a Teramo e a Pescara e martedì ritorna in Brasile. Ha ringraziato a Dio per tutto, Dio sia lodato. Amém. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a santa palavra de Deus escrita em Mateus. Mateus 4, aonde fala a tentação de Jesus. Vamos ler alguns versos aqui, do 1º até o 4º, número 4, do 1º verso ao verso 4. O que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esses versos. Aqui os irmãos percebem que ele teve fome. Ficou tempo sem alimentação, sem mangiare. Então, a fome veio, que estava em tabernáculo de carne, como nós. Veio a fome. E veio também o tentador, o maligno. E desafiando e tentando-o, disse: se tu és o Filho de Deus, faça que estas pedras que ali estavam se tornem em pão e você coma. Mas ele, olhando, ouvindo, disse: nem só de pão vive o homem, mas o homem vive e viverá pela palavra de Deus, pela parola, não é? Então, esta resposta, ela volta lá no começo do mundo, quando Satanás, em forma da serpente, a víbora, falou para a mulher comer do fruto. E depois Adão também comeu. E quando comeram,
Os dois morreram. Por quê? Porque ouviram a voz de Satanás. A voz de Satanás matou o homem. Matou Adão. Matou em Adão a eternidade que estava nele. Vivo como pessoa, continuou, mas a eternidade foi embora. Deixou de ser eterno. Deixou de ser eterno e Deus lhe deu a sentença. Do pó você foi formado e em pó te tornará. Para lá você volta. O homem não foi feito para morrer. Não foi criado para viver tempo só. Foi criado para ser eterno, igual a Deus. A imagem de Deus está aí em cada um de nós. Mas a semelhança de Deus, que é ser eterno, isto o homem perdeu. Então temos que ir ao tempo da vida e depois deixar esta vida. Essa é a morte que Satanás jogou em Adão. Como Adão foi o primeiro homem e Eva, mãe de todos os viventes, todos os que nasceram do erro e nasceram mortais. Já não eram mais imortais. O pai é mortal, o filho também é mortal. Então, todos os filhos descenderam, a humanidade descendem e são filhos de Adão e Eva. Essa foi a coisa. Então, quando ele disse: faz com que estas pedras se tornem em pães e come, Cristo disse: nem só de pão vive o homem. O homem tinha que estar vivo, respondendo para ele. Se ele não tivesse escutado você, o homem estava vivo. Então, você quer que eu coma o pão? E essas pedras em pão, vou te obedecer para morrer como morreu Adão? Nem só de pão vive o homem. Mas o homem vive pela palavra que sai da boca de Deus. E quem é que trouxe a palavra que sai da boca de Deus? Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, assim foi. E ele, Cristo, não aceitou a proposta de comer ou de transformar a pedra em pão. Nem só de pão vive o homem. O homem, para viver, não é deste pão que ele come na refeição. Não é deste pão que ele mande no almoço, ao jantar. O homem vive se guardar a palavra. O homem é mortal. Entra a palavra imortal. Põe atenção. Esse homem é mortal, mas entra a palavra imortal. O que é mortal vai transformando em imortal. Até chegar a hora que o que é mortal seja revestido da imortalidade. Aí estamos preparados para a vida eterna. Então Cristo rechaçou, repreendeu, não aceitou, não concordou com a proposta.
nem só de pão. Esse pão que o homem come na mesa é para essa vida. Mas quem comer do pão que eu mandar do céu, que era ele mesmo. Vossos pais comeram o pão no deserto. Comeram o pão no deserto e morreram. Mas quem comer deste pão, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta não morre, tem vida eterna. Glória a Deus. Irmão, guardemos a palavra para sermos imortais. É a santa palavra que Deus manda para nós. É petitica, mas tem um conteúdo forte. Não vá na conversa do maligno. E Cristo disse para o judeu: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do maligno. E o vosso pai, o maligno, mentem desde o começo do mundo, porque mentiu para Adão e Eva. Entenderam? Então, aqui depois, ele faz proposta de bem, te dou toda essa riqueza, te dou toda a glória do mundo. Irmão, lembremos da palavra. Cuidado com as ofertas milionárias. Cuidado com o dinheiro fácil. Cuidado com o dinheiro do pecado. Cuidado com o dinheiro da trapaça, cuidado com o dinheiro do suborno, cuidado com o dinheiro das coisas imundas. Vem tudo pela mão do maligno. O que vem na nossa vida, por Deus, está facinho demais. Que o Senhor Deus disse: Adão, você vai lavrar a terra, comerás o pão de cada dia com o fruto do teu trabalho. Você tem que trabalhar. Você trabalhando, você ganha. E essa benção ninguém te tira. O que vem pelo trabalho, ninguém perde. Entendemos a palavra, irmão? Então está aqui. Quem quer ficar rico, muitas vezes vai no conselho do maligno. Mas quem quer viver em paz, na graça, e os bens que vêm na nossa mão, ficar na mão, ninguém tira. É os bens que vêm de Deus. Então, nem só de pão vive o homem. Com o pão da terra vivemos este corpo, mas com o pão do céu alimenta nossa alma. Quando nós vamos à mesa, nas refeições, nós comemos aquilo que Deus prepara para sustento. Quando nós chegamos nesta mesa, nós alimentamos da palavra de Deus. Quanto mais come, quanto mais se alimenta da palavra, mais robusto, mais forte. Nunca é vencido, porque tem a força da palavra. Então, Deus seja louvado. Maravilha. Tranquilo, pode explicar também.